Boa noite a todos. Estamos começando mais um momento de Evangelho, prece e radiação da noite de segunda-feira, dia 19 de abril. Desejamos a todos que o Mestre Jesus se faça presente em seus corações, lhes proporcionando muita paz. Vamos nos preparar para a prece inicial. Bondoso Deus de nossas vidas, agradecidos pelos benefícios que Tu nos concedes a todo instante, queremos humildemente pedir-Te o amparo e o socorro aos irmãos que passam fome e sede em todo o Brasil. Que mãos caridosas em cada cidade do país possam fazer chegar o alimento e a água de cada dia em hora tão difícil. Que cada um de nós também, do mesmo modo, mesmo do nosso sustento como o óbolo da viúva, possa dispensar socorro e auxílio às comunidades carentes de nossa capital, saciando a fome de muitos e lhes trazendo esperança em dias melhores. Deus nos deu a vida, a inteligência, a saúde e as condições de trabalho, emprego e sobrevivência, para que também saibamos socorrer a quem sofre, a quem tudo perdeu ou a quem nada tem. Querido Deus, toca, pois, o coração de todas as pessoas do Brasil, das classes rica, média e pobre, para que aprendam a olhar os seus semelhantes como irmão em humanidade, pois não há pobreza que não possa dispensar qualquer tipo de ajuda a quem se encontra na condição de miserável. E mesmo obedecendo aos cuidados necessários em relação a esta pandemia, que façamos chegar o alimento da vida, do corpo e da alma, o amparo, o remédio e a luz do Evangelho de Jesus onde há sede, fome, luto e dor. Que os doentes de nossas relações de preces diárias, aqui do Centro Espírita Cearense, de todos os lugares, recebam o lenitivo de Teu coração misericordioso para que melhorem. E para os que já desencarnaram e que se encontram ainda perdidos no cipoal da revolta ou da ignorância, que sejam também abrigados pelo Teu amor, nos hospitais espirituais de campanha, fora do mundo físico, em todas as cidades do planeta. Assim seja. Passemos agora à leitura do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Instrução dos Espíritos, item 8, primeiro parágrafo. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. O item denominado obediência e resignação
dentro do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nos lembra exatamente a necessidade que temos de compreender o que seja obediência e resignação, que não é exatamente aceitar todas as coisas como elas são, sem que haja uma ação de nossa parte, mas, em especial, obedecer às regras, às normas vigentes na nossa sociedade e também às normas vigentes no Evangelho de Jesus, que nos manda renunciar a muitas coisas, que nos manda compreender os nossos irmãos, perdoar não só 7 vezes, que nos manda amar os inimigos, fazer o bem sem olhar quem, que nos manda observar que aquilo que estamos fazendo é bom para nós, é bom para os outros, e tantas outras mensagens do Cristo. Então, essas duas virtudes, a obediência e a resignação, para não nos desesperarmos e não sairmos atirando pedra em tudo, fazendo crítica de tudo, a resignação ela é paciente, ela espera o tempo das coisas, né? Então, elas são companheiras da doçura e normalmente se confunde muito com a negação dos sentimentos da vontade. Diz o Espírito que a obediência é o consentimento da razão, porque a gente tem juízo, né? Então, a gente presta atenção e analisa as coisas para sermos obedientes naquilo que é necessário de obediência. E a resignação é o do coração. Nós sabemos que estamos passando dificuldades das quais não temos como minimizá-las, não sabemos como fazer para que elas se diminuam, então o que temos que fazer é nos resignar, entrar em prece e dentro das nossas condições ético-morais, dentro das nossas condições financeiras, fazermos aquilo que é necessário dentro do processo que estamos vivendo, seja de sofrimento, perda, dor, enfim. Elas são forças ativas, como diz o Espírito, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, nós temos visto muitas pessoas revoltadas com a situação atual. É importante refletir sobre ela e lutar, sim, mas lutar ordeiramente, sem denegrir a imagem de ninguém, sem fazer nenhuma crítica que não seja construtiva, mas, sobretudo, nos dispormos a servir naquilo que podemos servir. Então, o Evangelho nos lembra que Jesus foi a encarnação dessas virtudes e que foram tão desprezadas pela antiguidade, né, pelos materialistas. Então, agora, chega o momento em que a sociedade precisa compreender a situação que estamos vivendo, buscar formas de minimizar os problemas, sem, contudo, nos revoltarmos ou causarmos mais dor, mais sofrimento, né? Chegou o momento em que a sociedade romana, naquela época, a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção, que é o que estamos vivendo agora, né? E Jesus veio fazer brilhar no seio daquela humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia. Não nascemos só para sofrimento, mas é importante compreender que nós não estamos aqui pela primeira vez e que os sofrimentos não são por acaso. Eles apenas podem ser atenuados e minimizados, mas não podemos, em nome de que não nascemos para sofrer, criticar os outros sem nada fazer. É necessário que nós possamos dar o exemplo de bondade, de serenidade, de renúncia, de resignação, assim como Jesus fez. E ele era muito maior, imensamente maior do que nós. E fez isso. Então, se resignou, foi obediente, né, às profecias, né, do que estava previsto, como nós também estamos agora submetidos, né, a algumas profecias,
que poderiam não ter chegado, poderiam não ter sido feitas, mas nós somos imprevidentes e agora estamos vivendo aquilo que foi profetizado, ou seja, um dia nós iríamos sucumbir de tanto ódio, de tanto orgulho, de tanta maldade, de tanto consumismo, de tanta vaidade, de tanto produção de conhecimento sem necessidade ou sem valor, sem utilidade, quando tanto conhecimento poderíamos gerar em favor da ética, da moral, né, dos bons costumes, mas os bons costumes associados ao Evangelho de Jesus, e não os bons costumes do prazer hedonista, da facilidade, dos vícios morais. Essa é a mensagem principal do primeiro parágrafo do título Obediência e Resignação. Então, quando não pudermos fazer algo para melhorar uma situação vexatória e difícil, oremos e façamos cada um a nossa parte, naquilo que nos cabe, ajudando, protegendo, iluminando, orando, abrindo mão de muitas vezes, de nossos prazeres para servir os outros. Jesus serviu. Por que nós não aprendemos a servir? Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine as consciências. Vamos agora ao nosso momento de prece final, fluidificação das águas e passe à distância. Após a leitura e o comentário dessa passagem do Evangelho, bem-aventurados mansos e pacíficos, busquemos nesse instante uma posição confortável, onde estivermos, para recebermos do alto dos céus iluminados de amor, as bênçãos em forma de passe espiritual, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo, as energias de amor e misericórdia do Pai Celestial. Fechemos os nossos olhos, se assim desejarmos, e apenas mentalizarmos esta energia sobre nós. Neste instante, nossas mãos também se elevam na direção de quem sofre, onde quer que eles ou elas estejam, os nossos irmãos. Aqueles que também se encontram em nossos pensamentos e orações nesses dias tão difíceis na Terra. Pedindo aos benfeitores espirituais que levem até eles ou elas, em forma de energias curadoras, as nossas melhores intenções, aliviando-lhes os padecimentos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Abençoadas sejam as águas também que se encontram aqui ao nosso redor, ao nosso lado, que elas sejam fluidificadas, para que possamos ingeri-la trazendo benefícios aos nossos corpos, aos nossos centros de força. Obrigada, meu Senhor, obrigada pela oportunidade de aprender com os exemplos e as lições do Mestre Jesus. Que o teu amor abundante nos sustente e que em tudo seja feita a tua vontade e não a nossa. Fiquemos em paz, fiquemos com Deus e tenhamos uma boa noite de trabalho, de reflexão, junto aos benfeitores espirituais, quando nosso corpo repousar. Que assim seja.